Admar Lopes se antecipa no mercado. Eu vou trazer detalhes sobre o que vem procurando o Vasco para a próxima janela de transferências. Renato Gaúcho já deu ok. Vamos falar sobre oportunidade e muitas notícias do Vasco para a próxima partida contra o Atlético Paranaense. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira para levar você, torcedor vascaíno, para mais pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você que está chegando aqui no canal, peço humildemente o seu like, o seu joinha, avisa para a plataforma, que falar do nosso Vascão da Gama é positivo e, claro, traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo. Lembrando, se você não é vascaíno, você está aqui e não torce para o Vasco, adeus, pode ir embora, não quero a sua participação aqui. A participação é de somente torcedores do Vasco, nós somos sim corporativistas, somos aqui preconceituosos com outros torcedores, então não venha para cá, nós vamos falar mal do seu clube. Agora, se você é Vasco, chegou no lugar certo. Clica aqui no botãozinho escrito inscreva-se, só você que é Vasco, o botãozinho está aqui embaixo e fará parte de todos os nossos grandes amigos aqui do canal e da nossa grande família. Beleza? Olha só, hein? Preste atenção que eu vou falar aqui para você. E nesse momento eu vou trazer notícias importantes do Vasco. Quero falar sobre o ok de Renato Portaluppi, que vai potencializar o Cruz Maltino. Vamos falar também sobre mercado da bola. Admar Lopes agitando o mercado e eu trago detalhes para você e a partida contra o Atlético Paranaense. Só para a gente falar aqui rapidinho, como tem notícia bombástica, notícia importante, notícia que pode trazer aí novos ares para o Vasco, eu quero falar aqui para vocês o seguinte: o jogo contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, Dia das Mães, né? Vale lembrar que o Vasco vai com força máxima, né? O Thiago Mendes está liberado, vai para o jogo, não tem nenhum problema enquanto a questão do STJD, né? Ele foi absolvido pelo pleno STJD, e a gente também terá a presença ali da arbitragem que está definida, né? O Rafael Klaus será o árbitro da partida e o Wagner Hillway será o VAR, né? O VAR, que é sempre uma grande polêmica, e o Wagner Hillway é um nome polêmico para esse jogo. O torcedor do Vasco está comprando de forma tímida ainda esses ingressos, né? Porque é Dia das Mães no domingo, então muita gente vai almoçar, ou sair, ou levar a mãe, enfim, para algum lugar. Então a gente sabe que não é muito simples, mas parece que teremos casa cheia. Leve sua mãe para São Januário, né? Será bem legal. E claro, você que está aí do outro lado vai acompanhar Vasco e Atlético Paranaense direto de São Januário, porque eu estarei lá para fazer toda a cobertura. Então você vai ter imagem, todas as informações que acontecerem lá você vai ficar sabendo primeiro aqui. Então eu aguardo a sua companhia. Beleza? Olha só, hein? Renato Portaluppi já deu o ok. Eu vou trazer informação importante que potencializa o Vasco também para a partida contra o Atlético. O garoto Ramon Rick chegou de viagem junto com o Vasco na madrugada, né? De ontem, né? Na madrugada de ontem o Vasco chegou. Zucarello, o Riquelme e outros jogadores da base foram para a partida contra o Santos, mas o Ramon Rick não foi. Então a gente tem aí a presença, né, do garoto da base, de um grande potencial do clube, podendo ser aí nesse momento, né, um atleta a ser um reforço do Vasco para o restante da temporada, sendo integrado aos profissionais. O Ramon é um grande jogador, na minha opinião, e pode ser aí, quem sabe, né, um substituto do Thiago Mendes, do próprio Barros, né? Eu acho que ele joga mais de segundo volante, com a posse de bola. Eu, particularmente, gosto muito do garoto Ramon Rick, tá? Entrou contra o Audax italiano e vou falar para você, hein? Mudou completamente as estruturas do Vasco no jogo. Foi um dos pontos predominantes ali para um domínio melhor no meio-campo. Preencheu bem aquele espaço, né? Tem apenas 18 anos e muita personalidade. É um jogador que, se tiver minutagem, vai ajudar bastante. Tem boa posse de bola, tem bom passe. É um jogador que joga com cabeça erguida. Um atleta com boa estatura, ainda está em desenvolvimento, né, corporal. Então a gente sabe que pode ser um jogador que pode dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. E com isso, Renato Portaluppi já deu ok e Ramon Rick integra o elenco dos profissionais, sendo mais uma opção importante para a temporada. Eu queria saber a sua opinião, o que você achou sobre o garoto, cria da colina, cria da base, subindo para os profissionais
não jogou, né, ontem contra o Santos, porque vai integrar aí os treinos para a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Uma coisa eu posso falar para você, hein? Eu prefiro o Ramon Rick do que o Tietê. Eu prefiro o Ramon Rick ali do que muitas opções que tem no Vasco hoje. E você? Confessa ali, vai nos comentários. Bom, olha só, informação exclusiva. Eu conversei com algumas pessoas e me trouxeram tudo sobre Arboleda no Vasco, hein? As informações são a seguinte: o São Paulo, né, que tem o Arboleda aí como um grande imbróglio, né, dentro do seu elenco, o jogador voltou a treinar, tá? Voltou a treinar, voltou a estar presente no CT lá da Barra Funda, lá do São Paulo. E olha só, a informação que eu tenho é a seguinte: a diretoria do São Paulo quer uma compensação para liberar o zagueiro de forma antecipada. O jogador que tem aí cerca de R$850 mil de salário pode dar adeus ao São Paulo depois de todo o problema causado, né? Para quem não se lembra, o Arboleda desapareceu, simplesmente desapareceu do São Paulo, ficou sumido e tal, uma série de problemas. O São Paulo não quis fazer a rescisão, né, de forma unilateral, estava querendo uma compensação financeira muito grande para isso em relação aos empresários do jogador ou a clubes que queriam o atleta, mas o jogador voltou a treinar, mas o São Paulo não descarta a saída desse jogador após esse ambiente que ficou, né, de algo voltada à indisciplina, enfim, não está muito legal o ambiente do Arboleda no São Paulo. E com isso, a diretoria do São Paulo sabe muito bem que o Vasco sondou a situação do jogador e despertou um velho interesse. A informação que eu tenho é a seguinte: o São Paulo em 2025, mais precisamente em agosto, né, onde enfrentou o Atlético Nacional pela Libertadores nas oitavas de final, e passou nos pênaltis, né, no segundo jogo, empatou 0-0 o primeiro jogo na Colômbia e empatou por 1-1 no Morumbi e foi para os pênaltis e acabou passando para as quartas de final, eliminando a equipe colombiana. E quem estava em campo naquela ocasião? Marino Inestrosa. E os dirigentes do São Paulo ficaram encantados com as duas partidas do Marino Inestrosa com a camisa do Atlético Nacional naquela ocasião. Jogando como um ponta direita, né? O Marino Inestrosa deu muito trabalho à zaga do São Paulo. E com isso, o interesse nesse atleta existia. O Vasco contratou o jogador, mas o São Paulo, no ano passado, né, já tinha alguns olhares ali ambiciosos para uma possível contratação de Marino Inestrosa. Não aconteceu. E nesse momento, a diretoria do São Paulo, como quer se desfazer de Arboleda, que tem contrato no tricolor paulista até 2027, pode pedir por empréstimo Marino Inestrosa para liberar o zagueiro equatoriano para o Vasco. A ideia dentro da diretoria de São Paulo é que Marino Inestrosa seria importante para o tricolor paulista no restante da temporada, mas sabe que a diretoria do Vasco não vai se desfazer de um ativo, de um jogador muito jovem que acabou de ser contratado a peso de ouro dentro de São Januário. Então a ideia do São Paulo seria liberar o Arboleda com alguma compensação, e não é algo que seja um bloqueio dentro do São Paulo pedir Inestrosa por empréstimo até o final da temporada ou até o meio, a metade da temporada que vem. A ideia é essa: se o Vasco avançar numa proposta, com toda certeza a contraproposta será o pedido de Marino Inestrosa. Óbvio que, em definitivo, o Vasco não faria essa negociação e dentro do São Paulo todos sabem que não acontecerá, e um empréstimo não é descartado para liberar Arboleda para o Vasco. Informação importante, eu estou apurando ainda mais precisamente essa questão. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre o zagueiro Arboleda e se vale a pena emprestar Marino Inestrosa por uma ou meia temporada para uma liberação imediata do zagueiro equatoriano. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas, o seu joinha, o seu gostei é muito importante para o nosso trabalho. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Valeu, um abraço!